Nosso Deus é um Deus de família. Única, entre aspas, religião no mundo, onde um crente desta religião se relaciona com Deus como um pai. É o cristianismo, a única. A pessoa que foi tornado um crente desse Deus, Criador dos céus e da terra, e está acima de tudo e de todos, esse pecador regenerado, transformado pela cruz, morte e ressurreição, ele se relaciona com esse Deus como um pai e filho. Ele é tornado filho e se relaciona com esse Deus como um verdadeiro pai. Pai celestial, pai das luzes. Ele é pai, a única. Todas as outras têm esse Deus como um déspota, um tirano, um cobrador, aquele que sufoca, que cobra. Se não obedecer, nós ensinamos as nossas crianças bem pequenininhas: cuidado olhinho onde vê, cuidado mãozinha onde pega, papai do céu está olhando para você, cuidado. O que nós ensinamos às nossas crianças? Que esse Deus é um Deus cobrador, é um Deus raivoso, um Deus que cobra, com boas intenções. Quantas vezes nós cantamos e ensinamos? Mas não é esse Deus das Escrituras. Imagine inculcar na criança: cuidado com esse Deus, cuidado com Deus, porque Ele está olhando o que você, seus olhos, está olhando aquilo que você pega, cuidado com Ele. Parece um bicho papão, um Deus que não é o Deus da graça, não é o Deus que aceita quem erra, quem fracassa. É um Deus que Ele só aprova os aprovados. O nosso Deus que se revelou a nós, Ele aprova os reprovados. Depois que Ele pegou esses reprovados, e Ele mesmo usou a sua própria aprovação para aprovar esses, para torná-los filhos que se relacionem, que amam e recebem amor. Isso é evangelho, não é uma religião de cobrança. Eu tenho o quê? Isso é maravilhoso. E segundo esta mesma visão, nós vamos entrar aqui no ensino, não é cobrança não. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E assim vai embora. Aí ele vai lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Em um relacionamento familiar, Deus tem o homem e tem a mulher. E ele vai tratar aqui sobre a mulher, versículo 1, e depois ele vai falar sobre o marido no versículo 7. Ele começa dizendo o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Ele diz para a esposa ser submissa a esse homem, se ele for cristão ou não cristão? Não. E como essa mulher vai se relacionar com o seu marido, ganhando-o, conquistando, fazendo com que esse marido seja dela e ela seja desse marido? Exatamente, marido e esposa é como o relacionamento de Cristo e a sua igreja. A esposa é a figura da igreja, o marido é a figura de Cristo,
A igreja, ela é submissa ao Senhor da igreja, senão nada vai bem. Mas aqui ela vai dar uma orientação para a gente sobre as mulheres. Ele diz lá no final do versículo 3, ele está falando aqui: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. E a palavra vai completando: para que, se ele ainda não obedece à palavra, olha lá, primeiro ela coloca: primeiro ele obedeceu à palavra, aí você vai ser submissa a ele. Não começa assim. Você começa a ser submissa a esse marido. E se por acaso esse marido ainda não foi alcançado pela palavra, ainda não foi tornado nova criatura, seja ganho, sem palavra alguma, sem cobrança nenhuma por parte dessa esposa. Nenhuma esposa vai ser submissa ao seu próprio marido se ela não se relaciona com Deus que desce e foi submisso, obediente ao seu pai até morte de cruz. Toda submissão, toda obediência nasce naquele que foi submisso à missão da qual ele espontaneamente, voluntariamente, amorosamente decidiu realizar. Qual foi essa missão? Relacionar esse homem que estava afastado de Deus com Deus Pai. E o preço ele pagou. Por isso que no seu corpo na cruz ele incluiu esse pecador. Nós vamos continuando aqui. Sem palavra alguma, mas ganha seu marido. Qual é a ferramenta que ele está dando para mim e para você aí? Vamos? Por meio do procedimento da sua esposa. Irmãos, esse procedimento é como essa esposa está conduzindo esse relacionamento. Proceder, fazer, praticar. Agora, esse procedimento também inclui as reações dessa esposa, mediante as circunstâncias da vida. Pega muito mais para cada um de nós a reação que temos do que aquilo que em ação fazemos ou falamos. A reação, ela cala muito mais, ela fala muito mais, muito mais. Como reagimos mediante as circunstâncias da vida. Qual o procedimento quando as coisas vêm ao contrário daquilo que desejamos, pensamos, sonhamos, procuramos realizar? Como reagimos? Ele está falando da esposa. Qual a reação? Isso aí serve para qualquer um de nós. Mas aqui ainda nós estamos falando sobre uma mulher. Que tipo de mulher deve ser essa? Versículo 2. Como essa mulher vai ganhar esse marido? Vai conquistar esse marido? Vai trazer esse marido para ser semelhante a ela, parecido com ela. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo faz com cada um de nós? Deus o Pai nos fazendo filhos parecidos com o filho dele. Tem tudo a ver. O marido, quando ele é bem parecido com a sua esposa, nunca vai ser igual. E as diferenças são meios usados pelo próprio Deus para manter o equilíbrio saudável e sólido desse casamento. As diferenças, porque nas diferenças Deus prova a gente aonde nós estamos, como nós estamos. Então, as diferenças é a unidade na adversidade. Esse é um trabalhar maravilhoso entre nós. Quem aqui, os casais aqui, pode dizer: eu sou idêntico ao meu marido, meu marido é idêntico a mim, minha esposa é idêntica. Na medida dos anos, nós vamos ficando um pouco parecidos um com o outro, se os dois estiverem ligados à mesma fonte, na mesma fonte. Se cada um beber em fontes diferentes, vão continuar com as diferenças, e essas diferenças vão ficando cada vez mais profundas,
E um buraco, quanto mais profundo, as margens se distanciam. Não é assim, irmãos? Nós estamos sendo distanciados sem perceber, mas com as nossas diferenças, que vamos sempre ter. Mas se nós buscarmos numa única fonte, naquele que foi submisso, naquele que foi obediente, naquele que se deu, naquele que não viveu para ele mesmo, mas viveu para o Pai, beneficiando a quem nada presta, que sou eu e você. Se os dois tiverem a mesma fonte, as diferenças serão apenas instrumentos de Deus para manter-nos mais juntos. Nas nossas diferenças nós vamos perceber ainda quem ainda somos, quanto já deveríamos ser tratados. Ele vai mostrando para nós. A observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, o marido vai olhar para aquela mulher de Deus, aquela mulher que ama esse marido, não com seu amor egoísta, mas viver a vida comum do lar para a glória de Deus, e não para a sua própria glória, não é para o seu bel prazer, e nem alimentar o seu próprio egoísmo, porque os seus interesses não estão mais em si, mas está nele, naquele que o conquistou, que a conquistou. Dê uma olhadinha no livro de Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa mulher que teme ao Senhor, por que ela vai ser louvada? Porque ela tem uma vestimenta que o marido admira, ela tem um adorno que o marido admira, ela tem um adorno que agrada aos olhos, guarde isso, aos olhos do marido. Quais são? 1 Pedro 3,3. Não seja o adorno, o enfeite, a beleza, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como a questão do cabelo, a questão do vestuário, vamos colocar aqui a questão da academia, a questão da sala de cabeleireiro, a questão da estética. Ele está dizendo a respeito dessas coisas. Tem o seu valor? Claro que tem, mas não é esse real adorno de uma mulher. Nós estamos falando da esposa. Aí ele vai explicar para nós. Versículo 4 de 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Sendo grande valor diante de Deus, vai agregar um relacionamento maravilhoso entre uma esposa e um marido. Somente quem agrada a Deus é o filho. Por que os filhos podem agradar a Deus? Pelo filho, com letra maiúscula. Cristo habitando no interior dessa esposa, sendo realidade, vida de Cristo no interior dessa pessoa, dessa esposa, essa esposa vai agradar a Deus, e o marido vai ficar com seus olhos cheios de atenção por esta mulher. Não é o cabelo, não é o vestuário, não é o exterior, e sim a beleza do interior.